Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos gravar uma aula e estudar sobre o assunto missão quase e aparentemente impossível. Os seres humanos são diferentes uns dos outros, diferentes em sua aparência, em sua personalidade, em sua capacidade mental e até mesmo na sociedade na qual estão. O complexo mental e emocional de cada pessoa em particular é diferente do seu amigo. O caráter de uma pessoa pode constituir em um décimo de orgulho, um sétimo de preguiça, um quinto de luxúria e assim por diante para cada linha de caráter. Outra pessoa terá uma combinação diferente de linhas de personagem. É claro que isso é apenas uma analogia. As linhas de caráter não podem ser isoladas como se fossem elementos químicos. Todos eles se fundem em uma pessoa, criam uma personalidade e uma personalidade humana única. O mesmo vale para habilidades mentais, como inteligência, compreensão, agilidade, pensamento, memória e muito mais. Juntos, eles criam a mentalidade de um ser humano. O ambiente em que a pessoa nasce e vive em sua vida também afeta muito. Cada indivíduo tem efeitos inestimáveis em seu desenvolvimento intelectual e espiritual, conforme consta no Talmud, Sanedrin 38a. Assim como seus rostos são diferentes, suas opiniões não são iguais. E perguntamos: por que isso acontece? Será que todos os seres humanos são criados com o mesmo propósito, alcançar o mundo espiritual pela obra do Criador? Por que nem todos foram criados com as mesmas habilidades? A resposta é: essa é a graça do Criador, uma graça que é todo amor. Vamos dar uma olhada. Deus nos criou para dar o máximo de felicidade que todo ser criado pode alcançar. O bem divino nas dimensões mais elevadas que somos capazes de compreender no Jardim do Éden. Teríamos nos contentado apenas com isso, mas Deus aumentou sua graça conosco e acima do além, acima e além. Ele nos deu o presente sublime, o prazer infinito do outro mundo, além da sensação de que é verdadeiramente nosso. Recebemos o que merecemos como recompensa por nossas boas ações. Fomos recompensados por lutar contra as tendências materiais e as provações da vida. Esse sentimento aumenta o prazer milhares de vezes e por isso já podemos dizer que o mundo vindouro é nosso. Imagine um grupo de pessoas se reunindo para celebrar a grandeza de um rei de carne e osso. Será que cada um deles faria o mesmo discurso em sua homenagem? Como se sentirão o segundo, o terceiro, o quarto e etc. dos oradores, quanto mais o último orador que estiverem presente, sabendo que nada acrescentaram, nem uma única palavra em relação aos oradores anteriores. Portanto, Deus, em sua graça, criou cada ser humano com uma combinação diferente de poderes e habilidades. Ao fazer isso, ele prometeu que cada um deles teria um instinto mal diferente, em qualquer caso, um modo diferente de luta que é diferente de qualquer ser humano que existiu ou que existirá. Portanto, a santificação de Deus, criada por um indivíduo em particular, não é semelhante à criada pelo outro. Cada um de nós tem uma parte única no mundo vindouro, uma parte que é menos nossa, que é diferente de qualquer outra que já existiu. Assim, temos certeza que a determinada satisfação e alegria que receberemos como recompensa no próximo mundo serão completas. Assim, as condições ambientais também foram adaptadas ao tipo de santificação original de Deus que cabe ao destino de cada criatura do universo. É seu trabalho resistir às tentações de uma vida de riqueza e prazeres materiais. Eles devem mobilizar todos os seus recursos espirituais para combater o perigo do materialismo e de esquecer Deus em sua situação, como é dito em Mishlei, para que, cheio de grandeza, eu não te renegue e diga quem é o Eterno. Outros têm destino diferente. Eles devem suportar as provações de uma vida da pobreza e desastrosa. Eles devem ter a coragem de enfrentar seus problemas sem questionar e refletir sobre a providência divina.
Então, terminaremos esse assunto com uma parábola. 2 pintores de renome mundial estavam diante de um rei. Cada um deles recebeu um tecido delicado e bonito, enrolado em apenas um eixo giratório, por meio do qual o tecido pode ser estendido apenas em uma direção, para frente. O pano foi dividido em 365 quadrados separados. Cada quadrado tinha um fundo diferente e uma tarefa diferente, e era necessário colori-lo. Todos os quadrados deveriam formar uma imagem de paisagem tremenda. Os pintores foram solicitados a atingir o tecido de maneira mais eficiente, fina e bela, para que pudessem eventualmente submetê-lo ao rei quando estivesse perfeito. Seu trabalho se limitava apenas a uma coisa. A cada dia, apenas uma praça poderia ser aberta. O quadrado viria a ser uma janela, com instruções relacionadas a esse quadrado. No final do dia, a janela se fechava sem que pudesse ser aberta novamente. Equipados com todas as ferramentas necessárias para o seu trabalho, os pintores voltaram-se para o seu ofício. Um pintor foi consistente e diligente. De manhã cedo já estava diante de sua pintura, olhando para ela que foi revelada, tentando aprofundar a fim de entender o que aquele quadrado deveria expressar, ler as instruções com atenção, compartilhar seus sentimentos e pintar a área com vigor. Ele trabalhou cada centímetro, até terminar seu trabalho naquele dia. Então, ele aguarda o segundo dia para dar mais um passo cumprindo a missão. O segundo pintor, então, não entendeu o tamanho e o escopo da tarefa. Embora, no início da tarefa, ele também tinha começado a trabalhar arduamente, tentando fazer o melhor, quando um dia ele descobriu que a tarefa que lhe fora atribuída era exatamente igual ao de ontem. Não achou sentido em desempenhar no seu trabalho. Quando ele encontrou uma janela cujas instruções eram complicadas, suas mãos não soltaram. Assim ele se adaptou a uma forma descuidada de trabalho, que não exige esforço e investimento. No final do ano, os 2 pintores submeteram seus trabalhos ao rei. O trabalho do primeiro pintor foi perfeito. A pintura, descoberta na íntegra, era espetacular vista e tirar o fôlego. Era óbvio que ele havia dedicado a maior parte de sua atenção à tarefa. Não havia nenhuma parte faltando. Nem mesmo um pequeno ponto desapareceu de sua vista. O rei elogiou e deu-lhe uma recompensa valiosa. Porém, quando o segundo pintor interpretou sua pintura perante o rei, muitos buracos foram descobertos, que nem foram pintados de forma alguma. Outros, seu nível de cor era baixo. Muitas outras desvantagens foram descobertas ao longo da foto. Quando o pintor viu isso, seus olhos escureceram. Cada quadrado fazia a parte da pintura geral, e quando não era pintado corretamente, danificava todo o quadro. A saga de Nossas Vidas também consiste em uma coleção de experimentos em diferentes áreas. Às vezes, essas tentativas parecem repetir indefinidamente e aos nossos olhos tornam-se uma rotina cinzenta, nua e crua. Lidar com eles é feito sem pensar, casualmente, porque aparentemente não há inovação neles. Às vezes, as provações da vida cotidiana parecem ser muito difíceis e, mesmo assim, uma sensação de frouxidão se instala no coração. Nada mal, eu tentarei amanhã. Mas estamos errados. Afinal, a parte que temos que pintar hoje não pode ser pintada no dia seguinte. A roda girará, a tela fechará. O que está acontecendo em seu formato atual não será reparável. Então, quando toda a imagem se desdobrar diante dos nossos olhos, aí ai dessa vergonha. Devemos entender que a experiência que nos é dada hoje é única e não é a mesma experiência de ontem e nem da de amanhã. Se aprendemos a aguçar o olhar e ver em cada tentativa a singularidade e acreditar de todo o coração que ela única mais voltará, então estamos dando o primeiro passo para a vitória. Voltando ao assunto, missão quase impossível.
Cada um tem sua missão diferente, o seu ponto diferente. Cada um no seu ponto pode inclinar a si mesmo, e ele sendo melhor, contribui para que o mundo seja melhor. E ele sendo pior, contribui para que o mundo seja pior. Cada um tem sua personalidade, cada um tem sua função, e cada um tem aquele arranjo de virtudes no qual Deus decretou. Desse modo, você fará para mim a melhor santificação do meu nome. Muito obrigado.